Estamos de volta ao programa Encontros Urbanos pela Unique TV. Hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre fraternidade sem fronteiras. Estou aqui com a Eliana, que ela é médica, é voluntária, né? Pediatra, é voluntária desse lindo projeto. E vamos entender o que acontece, né? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. E então me fala, o que é o Fraternidade Sem Fronteiras? Ou como que você chegou nele? O que acontece, tá? Para as pessoas entenderem. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG, né? Uma organização não governamental sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 2009 na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso, pelo Wagner Moura Gomes, que é o idealizador de todo esse projeto, aonde ele conta que recebeu um chamado divino, aonde a vida que ele estava levando não estava mais sendo uma vida onde ele tivesse sentido naquilo que ele estava vivendo, e ele entendeu que deveria literalmente sair pelo mundo para ajudar as pessoas. Ele em 2010 deu início ao projeto, começando pelo Moçambique, com o projeto Acolher Moçambique, e desde então essa ONG ela atua em diversos países da África, em situações de vulnerabilidade extrema, focando em crianças e mulheres principalmente, em fornecer alimentações e dignidade. Hoje em dia são cerca de 37 mil acolhidos, 71 polos de trabalho e mais de 500 mil refeições oferecidas diariamente. O nome Sem Fronteiras ele foi dado porque ele não gostaria que essa ONG tivesse qualquer cunho religioso, geográfico ou étnico, ou seja, o amor ele é sem fronteiras para ajudar onde for, independente da crença dessas pessoas, ou independente de onde elas morem, ou independente da cor que elas possam vir a ter, porque para ajudar a gente não precisa levar nada disso em consideração. Exatamente. E qualquer pessoa pode ser voluntário? Qualquer pessoa pode ser voluntário. Na verdade, a gente chama de padrinhos e madrinhas, onde tudo começa através de um apadrinhamento de uma criança com R$50 mensais. Esse valor ele é destinado a alimentar e deixar essa criança na escola por um mês. A gente às vezes costuma comparar o que a gente faz com R$50 aqui, né, no Brasil. Às vezes a gente compra um lanche, um refrigerante e acabou. E pensar que esses R$50 ele tem a possibilidade de alimentar uma criança e colocá-la na escola todos os dias, às vezes acaba tocando mais forte no nosso coração, e pensar que a gente pode fazer a diferença com um valor até assim pequeno, né, dependendo da renda da pessoa. Porque lá eles, eu acho assim, pelo que eu vejo, né, na mídia, não é só condição de pobreza, é de miséria mesmo, né? Exatamente. E desnutrição, tudo, né? Tu já foi lá, o que tu... Eu já sentiu, atuei assim? em caravanas, que são no caso as missões voluntárias como médica pediatra, tanto no Brasil quanto lá na África, né? Aqui no Brasil a gente presta atendimento aos refugiados da Venezuela, no projeto Brasil um Coração que Acolhe. Também temos em Canudos, na Bahia, a Cidade da Esperança, que também acaba ajudando as pessoas que moram naquela região, com casa, reforço escolar e algumas caravanas de saúde. Mas eu posso te dizer que de tudo que eu já vi aqui no Brasil, de pobreza, não só com a fraternidade, é incomparável o que eu já vi na África, assim, é muito diferente. Se você acha que já viu muita coisa triste, muita coisa pesada aqui, muita dificuldade, nada se compara ao que você vê lá. Nada. É muito, muito difícil. Eu já estive em missão no Moçambique, já estive no Malawi, e existem cenas que eu vi lá que eu jamais vou conseguir me esquecer, e que eu tenho certeza que não existe nenhum lugar do Brasil que as pessoas passem por situações semelhantes. E além disso, um número grande, né, de pessoas, né, porque não é só uma pequena comunidade, né,
eles são muito populosos, né? É gigante, porque além de tudo, essa situação de natalidade ela é cultural, né? Então é difícil a gente conseguir instituir algum programa de cuidado pré-concepcional para essas mulheres, porque é da cultura deles serem mesmo altamente reprodutores, ter uma prole grande, e eles não conseguem enxergar com os mesmos olhos da nossa população as dificuldades que tudo isso traz, porque uma das únicas coisas que eles conseguem ter é a família, e é filho. Então filho para eles é bênção, independente da dificuldade alimentar que eles possam vir a ter, eles são muito felizes com os filhos. Então pra gente chegar e tentar brecar isso é diferente, porque é deles. Claro, é cultura, né? É um choque para eles, né? É um choque. Me fala assim, quais os tipos de pessoas que podem ir, né? A parte médica, a parte espiritual, como que funciona isso? A gente sempre diz que qualquer pessoa que tenha boa vontade e amor no coração, ela pode participar da ONG, apadrinhando o primeiro passo. Não necessariamente ela precisa estar presente nas caravanas, existimos inúmeros padrinhos e madrinhas que não estão na linha de frente, mas que são fundamentais para que a ONG funcione, porque a gente precisa dessas doações para manter todos os projetos em pé. Mas caso tenha desejo de ir para uma dessas caravanas, qualquer pessoa é bem-vinda, contanto que ela tenha amor e boa vontade. Porque a gente precisa de tudo, de tudo. Existem caravanas que a gente precisa de grupos de apoio, onde a caravana da saúde, eu não sou médico, eu posso ir, eu não sou enfermeira, eu posso ir? Claro que pode, a gente precisa de pessoas para ajudar na triagem, ajudar na farmácia, separar medicamento, pesar as crianças. Então, assim, qualquer pessoa é útil. Quem pode ir? De maiores, né, ou os menores que vão acompanhados dos responsáveis, dos pais. As caravanas, elas são 100% custeadas pelo próprio caravaneiro. E aí são pagas as taxas de avião e as taxas de custo para ficar nos alojamentos da ONG. E aí as caravanas existem com diversos polos, baseado no que cada pessoa se identifica, baseado na sua profissão, como educadores ou na caravana da educação, médicos, enfermeiros, dentistas da saúde. Existe a caravana da espiritualidade, que ela é um pouco mais ampla para religiosos, às vezes vão psicoterapeutas, pessoas que trabalham mais com essa parte de fortalecer a espiritualidade na caravana da espiritualidade. E assim as pessoas se encaixam, mas eu sempre digo que quem tem boa vontade de ajudar, ela se encaixa em qualquer caravana que ela queira ir. Com toda certeza. E são pessoas do mundo todo? Geralmente a grande maioria são os brasileiros que vão, tá? Existem pessoas que são de outros países, a maioria que a gente tem de outros países que ajudam são do Canadá e dos Estados Unidos, mas eles são brasileiros que moram fora e divulgam o nosso projeto nos países onde eles estão residindo. Existem outras pessoas que ajudam também com projetos locais dos países, lá para o Malawi principalmente, onde são um grupo religioso que são os Mormons, e eles acabam ajudando muito na parte da mão de massa mesmo dos projetos, e agora eles são os adolescentes que estão construindo a padaria, que vai ser um dos polos de fonte de renda para os refugiados que vão trabalhar nessa padaria em anexo ao projeto Nação Ubuntu lá do Malawi. Então existem pessoas de outros países que também acabam participando, mas aí são de projetos parceiros. Tá, e vamos falar dessa padaria aí, que eu achei bem interessante. A padaria está sendo construída no Malawi, no Malawi. No Malawi a gente tem um projeto que se chama Nação Ubuntu, e esse projeto ele é em anexo a um campo de refugiados. Esses refugiados são refugiados de guerra, que não têm onde trabalhar. Por quê? Porque os refugiados eles não podem sair do campo, o campo não existe lugares para empregar essas pessoas. Então a fraternidade conseguiu construir alguns lugares que são oficinas de trabalho, como oficina de carvão, carpintaria, oficina de costura, inclusive essa jaqueta que eu estou é da oficina de costura de lá. Que linda, olha só. Eles são maravilhosos, eles são super talentosos, eles têm bastante vontade de trabalhar, e outros
possibilidade de trabalho que a fraternidade está investindo para que essas pessoas possam ter a sua fonte de renda, como as mães do campo, que são mulheres que foram selecionadas, que a grande maioria eram vítimas de violência sexual ou que acabavam mesmo fazendo a prostituição para ter uma fonte de renda para alimentar esses filhos. E aí agora, além de todos esses que eu citei, a gente vai começar com a padaria assim que ela terminar de ser construída. Os refugiados, eles vão trabalhar lá então fazendo os pães, os croissants, os bolos para vender. E essa fonte de renda toda ela é destinada para o salário desses refugiados, né? Não vai nem para a ONG, para pagar mesmo uma fonte de renda para as pessoas que trabalham lá, ou seja, eles vão, trabalham, lucram e esse dinheiro vai para eles ter a própria subsistência. Nossa, que maravilha! E aprende uma nova profissão, né? Com certeza, a gente tem um padeiro lá que ele é bem talentoso. E ele vai estar à frente disso, assim, auxiliando, fazendo as oficinas antes da inauguração, para que as pessoas aprendam essa profissão antes e depois possam fazer esse trabalho ali junto com a gente. Tá. E que outros? Eu sei que tem muita coisa, né? O que você gostaria de falar, assim? Outro projeto, outra missão que acontece? Eu gosto muito do projeto do Malawi, que é o projeto que tem meu coração, que já fui inúmeras vezes para lá. A parte da escola eu acho sensacional, porque a gente tem uma escola que hoje ela vai desde os 3 anos. Na verdade tem até a creche para as mães, que são as mães do campo, que são no caso as mulheres que trabalham na roça, que a gente chama de machamba lá. E essa roça ela produz toda a subsistência da alimentação dos trabalhadores do projeto, como das crianças que estudam na escola. E aí essa escola está indo hoje em dia desde a creche, que são os filhinhos dessas mães do campo, e aí depois começa com 3 aninhos na pré-escola ali, aí depois eles passam para a escola em si, e hoje a escola ela tem 660 alunos já. Nossa! E é coisa mais linda, assim, acolhedora, é uma escola enorme, ela trabalha através do método do Montessori. E a diretora é uma mulher assim incrível que fez todo esse trabalho para conseguir incluir isso lá. Por que isso é tão importante? Porque as crianças que são refugiadas, elas só conseguem estudar na escola do campo de refugiados a partir dos 7 anos. E aí as crianças que foram absorvidas são exatamente essas crianças que ficavam sem educação por esse longo período e sem ter o que fazer. Porque aí elas ficavam na frente de casa, brincando na poça d'água, brincando na terra, porque as casas são muito pequenas, construídas de barro, eles não têm conforto assim de ter um sofá, de ter uma luz, de ter água, então é muito complicado. Então a escola conseguiu absorver uma demanda grande dessas crianças, que é muito pequena, mas perto do que antes eles viviam acaba sendo uma coisa grande. E me encanta bastante, porque daí essas crianças, elas além de estudar, elas ganham o café da manhã, ganham o almoço e aí no meio da tarde elas voltam para suas casas, alimentadas não só de comida, mas também com alimento para a alma e para a educação. Nossa, né? Maravilha! E é bom que não é meio período, né? Então, de manhã até o meio da tarde. Eles saem assim, com a barriguinha cheia, pronto para ir para casa, sem sofrimento e ainda por terem estudado, aprendido, e o ensino lá é maravilhoso. E tu como pediatra, assim, a tua experiência, assim, de tu atender aquelas crianças, assim, deve ter mexido um pouco, né? Sempre que eu vou com muito sangue no olho, assim, né? Porque eu quero atender o maior número de crianças possíveis para poder encontrar os verdadeiros necessitados. Porque eu acredito que quanto mais eu atender, mais necessitados de verdade eu vou encontrar entre eles, né? Existem crianças que vão por queixas corriqueiras, né? Que a gente ajuda, claro, mas existem crianças que vão com queixas inespecíficas e quando você vai ver, esses são os verdadeiros necessitados. São aqueles que precisam ser vistos além da doença, né? Que a queixa era dor de barriga, mas na verdade ele estava com fome, né? Porque ele não comia há infinitos dias, então a dor que ele sentia na barriga não era de uma diarreia, não era uma dor no estômago, era uma dor de fome. E aí essa é a parte do encantamento, onde você consegue ir além da doença e do remédio. Eles acabam sendo muito carentes de
de atendimento, de acolhimento. Então muitas famílias acabam indo lá para serem vistos, porque eles não são vistos por ninguém. Então o fato de você estar ali, olhar nos olhos deles, poder conversar, dar um pouquinho de atenção, dar um remédio de verme para o filho dele, que seja, ele pensa, eu fui visto, eu fui cuidado, alguém está aqui por mim. Então isso é sensacional, assim. Nossa, imagina. Eu trabalho, sou formada há quase 11 anos, e eu digo que as experiências que eu tenho lá, elas não se comparam às experiências que eu tenho trabalhando aqui. Porque a espiritualidade é muito forte, sabe? Assim, a presença divina é muito forte, então você acaba se conectando de uma maneira muito diferente com aquelas pessoas. E geralmente eu digo que quando a gente vai para ajudar, a gente acha que nós estamos indo para servir. E na verdade quem volta ajudado e transformado é a gente. Com certeza, meu Deus do céu. Eu já conheci pessoas que foram para projetos semelhantes assim e voltaram transformados, né? E falaram assim que por tudo que eles passam tem um olhar de alegria, de gratidão. Eles falaram assim, a gente reclamando às vezes de coisas tão fúteis. Exato. E eles estão ali e cada pessoa nova que chega eles acolhem, né? Eu falo que há 5 anos, quando eu pisei lá a primeira vez, eu não entendia como eles conseguiam ser tão felizes, tão crentes em Deus, ter uma fé tão bonita. E eu percebi ao longo desses 5 anos que na verdade eles tinham tudo e quem não tinha nada era eu. Porque eu não tinha a fé que eles tinham, eu não tinha Deus daquele jeito que hoje eu aprendi a ter. Então quem aprendeu com eles fui eu, não foi eles que aprenderam comigo. Eu acho que é uma experiência válida, se todos pudessem fazer, né? Porque só vivendo, né? Só estando lá assim para sentir isso. Eu trabalho muito com caridade também no meu centro espírita, então eu vejo essa. Aí a gente tem muitos espíritas assim grandiosos que são apoiadores da nossa causa. Imagino. Divaldo Franco, um apoiador assim incansável, e aí vários pessoas que chegaram até a nós vieram pelo centro espírita. Não que tenha alguma correlação, mas sim, por nós temos muitos voluntários, padrinhos e madrinhas que são espíritas, a gente tem assim muitos conhecidos dessa parte. O lema do espiritismo é amor e caridade, fora da caridade não há salvação. Então, e eu conheci a Mansão do Caminho lá em Salvador. Legal. E para mim já foi assim, eu não queria mais ir embora. Legal. Sabe, só de eu ver aquelas crianças, sabe, que são acolhidas ali daquela região bem pobre também ali de Salvador, imagino na África. Eu já estou com vontade de ir. Vamos eu sim. já estou com vontade de ir, porque é só se programar e eu tenho certeza. Nossa, meu Deus do céu, sabe o meu receio? Eu voltar de lá de mão vazia, eu vou querer voltar de lá com umas 10 crianças, sabe? Assim, pra pegar, porque eu tenho. Meu Deus do céu, não. A entrevista é contigo, não é comigo. Mas isso acontece bastante, mas tá? Bastante. Mas eu tô me preparando aí, eu tenho um projeto de vida daqui uns anos, sair com um mochilão e sem data para voltar. Então tá convidada a passar um período lá conosco, com hein? Com certeza. Meu Deus do céu, eu acho que se eu começar por lá, eu não visito os outros. Acontecem algumas situações das pessoas não quererem mais voltar, assim, que quando voltam elas se sentem tão vazias que elas acabam assim pedindo estágios, né, de voluntariado, assim, para passar meses lá. Tem uma amiga que ela tá lá agora na África desde janeiro, e ela assumiu a organização do Spider Care, que é como se fosse uma PAI africana, que a fraternidade também faz isso lá no Malawi. E aí essas crianças, elas recebem lá educação, aí no caso direcionada para as crianças que são especiais, surdo-mudo, deficiente físico, deficiente intelectual, e uma refeição, na verdade o café e o almoço também, né, diários. E ainda hoje a gente está contando com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais
para poder estar reabilitando essas crianças, como também educadores físicos para algumas atividades lúdicas e até assim práticas de yoga, relaxamento estão acontecendo lá. E a pessoa que encabeçou isso é a Taina, que é uma amiga minha que está morando lá e não quer mais voltar embora. Ai, eu imagino, nossa, meu Deus do céu, porque assim, ó, o mundo está cada vez mais material, né? Valores muito fúteis e pouco espiritual, independente de credo, né? Eu sou espírita, mas em qualquer religião aí. Então não adianta ir lá fazer tua oração, tudo, e não praticar, né? E tanta gente precisando de uma coisa que tu doa de graça, que é o teu amor, o teu olhar, a tua energia, o teu tempo, escutar, porque as pessoas só querem falar, elas não querem ouvir. E às vezes é curativo tu ouvir, né? Eu participo de uma terapia lá, eu e o Faustino, nós somos os coordenadores. Como aquelas pessoas têm necessidade de falar? E a gente deixa falar, mas assim, ó, tem curas ali incríveis, independente do tratamento mediúnico, tem curas ali só de falar, e tem abraços que a gente recebe. Que cura. Meu Deus do céu, então assim, eles falam obrigado, né? Muito obrigado. Eu falo assim, meu Deus, quem agradece sou eu. Exato. Toda semana eu poder estar lá ouvindo eles e também falando um pouco. Que daí, de acordo com as coisas, eu conto um pouco da minha história também. Com certeza. E eu também, a terapia não é só para eles, é para mim, eu sempre falo. Mas vamos voltar a esse projeto aí que eu já estou apaixonada. Tu tinha falado antes aqui nos bastidores que tem pessoas de vários lugares, né, que vão para lá, mas não é só Malawi e Moçambique. Não, tem Madagascar também, tá, que é onde tem a clínica que atua as crianças com desnutrição grave, porque é um lugar que fica no sul da ilha de Madagascar, então o acesso é muito difícil a tudo, né, a alimento, a saúde. Então essa clínica, ela acaba internando as crianças que estão em estado de desnutrição grave, reabilitando elas nutricionalmente, como também construíram várias casas para algumas famílias que tinham condições péssimas de vida nessas aldeias, para estarem mais perto dali, oferecendo refeição e escola todos os dias também para essas pessoas. Existe também no Senegal um projeto pequeno, que atua com alguns meninos que foram recolhidos das ruas, e eles acabam sendo inseridos na sociedade também, com um estúdio, uma casa e alguns aulas de instrumentos musicais. Também existem projetos no Brasil, daí que eu já citei a Bahia e os refugiados da Venezuela, que são acolhidos, e também existe a microcefalia, Amor Sem Fronteiras, que são as crianças que têm a microcefalia, muitas delas em decorrência daquela epidemia de Zika vírus que a gente teve, onde eles reabilitam essas crianças, e é sensacional o projeto. E também tem as crianças que são acolhidas com epidermólise bolhosa, através de assistentes sociais que estão ajudando com a parte de curativo, atendimento médico, para poder estar deixando essa doença tão difícil menos dolorosa, né? Que se chama o Jardim das Borboletas. Ai, que borboleta por quê? Porque a pele da criança, ela é tão frágil que ela é comparada à asa de uma borboleta. Então, eu vi um menino aí que viralizou, né, no Brasil. Aquele que gosta do Vasco? Isso! Gente, tadinho, sabe? Ele é uma gracinha, né? Todo... E aí, são essas crianças com essa doença também. Então, assim, onde dá para ajudar, a fraternidade ajuda. E uma coisa que eu gostaria, assim, de deixar para reflexão mesmo das pessoas que estão assistindo é sobre a parte que as pessoas dizem mais, por que ir para a África para ajudar? Eu acho que, assim, primeiro, ir para a África é do coração da pessoa. Se ela está indo para a África, se ela está ajudando aqui no Brasil, não importa. O que importa é ajudar, é servir o nosso irmão, né? Fazer coisas que Jesus faria pelo nosso próximo, independente de onde for. E outras coisas que a gente também acaba escutando quando a gente faz voluntariado é a parte de
não seja iludido, você não vai mudar o mundo, isso é enxugar gelo. E eu escutei muito isso quando eu comecei a me dedicar fortemente às causas, e eu aprendi uma coisa que eu acho importantíssima, que primeiro, para a gente mudar o mundo, a gente precisa mudar o mundo das pessoas. E aí, mudando o mundo daquela pessoa, o mundo daquela família, talvez um dia a gente consiga ter um mundo, um lugar melhor. Ninguém tem pretensão de mudar o mundo como um todo, porque sabe que isso não é possível. Claro. Mas a satisfação e a alegria que dá no coração de você mudar o mundo de uma criança, de uma família, de saber que ela dormiu sem dor porque você esteve ali, que ela dormiu sem fome porque você esteve ali, é a partir daí que a gente deveria iniciar o projeto de voluntariado e dedicação ao próximo. Exato. Então, mude o mundo de pessoas para um dia termos do mundo um lugar melhor. Exatamente, maravilha. Quem quiser saber mais, como é que faz? Pode seguir a gente no Instagram, né? O nosso arroba é @fraternidade sem fronteiras, tudo junto. E aí, caso queiram ajudar, existe o link na bio do Instagram, que é mais fácil de clicar para poder apadrinhar e conhecer os nossos projetos. E se quiser já entrar direto no site para apadrinhar os projetos e já virar um padrinho, uma madrinha conosco, é apadrinhe.fraternidadesemfronteiras, tudo junto.org.br. Nossa, que maravilha! Eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui. Foi assim um momento assim muito bom a gente saber mais, porque às vezes a gente só sabe de nome, mas conversar com alguém que esteve lá é outra coisa, né? E quando tiver qualquer novidade, qualquer outra coisa que queira divulgar, porque eu sei que tem muita coisa que não foi dita, Meu Deus. Aí você está convidadíssima. Muito obrigada pela oportunidade, né, de apresentar esse nosso trabalho, né, da ONG. Eu digo que a ONG é nossa porque ela é de todos que fazem parte dela. Queria deixar o agradecimento por esse espaço. Um abraço muito grande para o Wagner e para a Clarissa, que são, na verdade, a cara desse projeto, quem faz tudo isso acontecer, e dizer que é uma ONG muito idônea, prestações de contas de verdade, assim, sem nada fica para trás. Eles são muito corretos com todos os valores que chegam, são destinados adequadamente, e que eu coloco minha mão no fogo por esse projeto, e todos os recursos que são destinados, eles chegam onde realmente precisa chegar. Então podem se juntar a nós e doar sem medo. Então, pessoal, vamos doar e vamos amar mais ao próximo, porque a fraternidade é sem fronteiras.